que eu achei muito interessante. Você sabe que o trabalho na igreja é um trabalho que dificilmente você faz 3 coisas, não é verdade? Geralmente você faz uma série de coisas lá na sua comunidade, na sua igreja local. E comigo não é diferente. Então, eu sou pastora, eu ministro, eu faço palestras, eu trabalho também na Secretaria Estadual, né, em São Paulo, e também sou diretora regional das escolas bíblicas dominicais, quadrangulares. E nós tínhamos uma dificuldade grande para encontrar os nossos diretores. Nós somos em 40 diretores. Então é claro que nós nos encontramos uma vez por mês, e se a pessoa tem uma dificuldade, significa que naquele mês eu não vou vê-la. Aí o que eu pensei? Como que eu vou fazer para me aproximar dessa pessoa? Nós fizemos um grupo no Facebook. E através do Facebook eu consegui contato com pessoas que eu não tinha contato. Porque o nosso contato também, quando nós estamos juntos, é um contato muito, muito rápido. Então eu abri esse grupo no Facebook e foi muito bom, porque aí nós começamos a desenvolver esse espírito, né, de colaboração. E o que é a colaboração? É um benefício que você tem, que você compartilha com muitos outros. É esse que tem que ser o espírito do professor de educação cristã. Ele tem que ter esse espírito de colaboração, que é um espírito que o jovem tem. Um outro item, né, que o jovem sempre tem, eu acho que você deve acompanhar as notícias, principalmente você que faz MQCC, você tem que ficar antenado com as informações que são passadas relacionadas a essa faixa etária. Por exemplo, quando nós observamos aquela jovem que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, quando é que nós poderíamos imaginar que uma jovem, né, hoje ela tem 17 anos, mas ela começou esse movimento há muito tempo atrás. Então, praticamente uma adolescente, talvez até uma junior. O que aconteceu? Ela fez um movimento mostrando a importância das escolas para as crianças no país onde ela mora. E avançou tanto através da tecnologia e hoje, né, ela é a detentora do Prêmio Nobel da Paz. E o que significa isso? Uma inovação. Quando você faz alguma coisa de diferente na sua prática, pode até ser uma coisa que foi feita lá no século passado, mas que você nunca fez. Você traz para a sua prática, para a sua experiência, uma inovação. Então, essa prática que eu fiz de fazer um grupo no Facebook, é um grupo fechado, nós nos conversamos ali pelo chat do Facebook, para nós foi uma tremenda inovação. E o jovem, ele trabalha muito com inovação. Ao contrário da pessoa mais madura, que eu costumo dizer que está sempre, né, ou na maioria das vezes, na pedagogia da mesmice. Um outro dado que eu acho interessante trazer aqui para vocês é a questão de você ter o seu caderninho, de você ter a sua agenda, para você fazer o quê? Para você anotar coisas interessantes que passam no dia a dia. Eu acredito que existe uma rádio, e eu vou falar para você que rádio que é, para que você também possa acessar até pela internet ou aí pelo dial do seu celular, talvez, ou do seu carro. Existe a rádio CBN e logo pela manhã tem um programa muito interessante que é um programinha, né, uma sessão de 2 minutos, 3 minutos que chama Caderninho da Bel. E o nome da pessoa que fala é Bel Pesce. E ela traz, né, no dia a dia informações que ela foi anotando.
Talvez num caderninho, talvez uma agenda, talvez ela tivesse, né, um celular mais moderno ou no seu notebook. Ou seja, nós precisamos agrupar as nossas informações. O professor, ele tem muitas informações, mas na maioria das vezes são informações soltas. E quando nós precisamos buscar essa informação, nós não sabemos onde encontrar, porque essas informações elas estão um pouco nessa agenda, um pouco nesse caderno, um pouco num outro caderninho, num papelzinho que foi rabiscado. Quando o interessante é que você ande com o seu caderno e você faça ali as suas anotações para que você possa refletir em cima dessas anotações. Olha, e sobre anotação eu também tenho uma experiência interessante para passar para vocês. Nós começamos na MQCC e dentro da disciplina de vivência cristã, nós pensamos assim, puxa, o que nós vamos fazer de diferente? Porque olha o nome da disciplina, vivência cristã. Como é que nós vamos fazer a pessoa vivenciar isso na prática? Então nós tivemos a ideia de fazer com os alunos um devocional. E a ideia inicial era que o aluno lesse o livro de João. Então, um ano nós fizemos com o livro de João, mas eu vou trazer para você o livro de Provérbios, que é uma prática bastante comum no nosso meio. Então, todo dia o aluno ele lia o livro de Provérbios, ou de João, mas eu vou ficar em Provérbios. Então ele lia o livro de Provérbios, Provérbios 1. E dali ele respondia duas perguntas. O que Deus está falando comigo e o que eu vou fazer com isso? E o que eu vou fazer com isso é algo prático, algo que eu vou fazer ainda hoje. Não é quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu for pastor, quando eu tiver uma catedral, quando eu for reverendo, quando eu falar uma outra língua. Não, é uma coisa prática para você fazer naquele dia. E isso despertou em uma das nossas alunas da escola bíblica um interesse em escrever. Mais para frente, até por conta da formação acadêmica, nós a convidamos para ministrar aula na MQCC. E ela continuou com essa prática, até que um dia ela perguntou para mim, pastora, o que eu faço com esse caderno? E aí eu acredito que dirigida pelo Espírito Santo, falei, faz o seguinte, escreve para esses devocionais que são vendidos, né? Que são vendidos e de repente você pode estar escrevendo para esses devocionais. E olha, queridos, e não é que ela fez exatamente isso? Ela escreveu para um desses devocionais que nós conhecemos, não vou falar o nome aqui para que você não ficar achando que eu estou fazendo propaganda, mas ela escreveu para um desses devocionais, dizendo assim, olha, como é que vocês selecionam escritores? E aí a pessoa respondeu, ela respondeu de volta, eles pediram para ela um texto, ela mandou, eles pediram para ela fazer os ajustes e olha, eu acredito que 2015 é o terceiro ano consecutivo que ela escreve para esse devocional e inicialmente ela começou, acredito que com 2 textos, 2013, 2014 ela já escreveu 4 textos e agora em 2008 até ela me presenteou com um desses devocionais e ela está com 8 textos. Ou seja, nós precisamos também escrever, porque a leitura e a escrita é algo que acompanha o professor o tempo todo. Então, se você quer ser aquele professor que marca a sua geração, você precisa, além de ler a Bíblia, é claro, é óbvio, além de ler a Bíblia, você precisa ler outros livros que vão trazer para você informações para que você possa dialogar não só com os seus alunos, mas para que você possa dialogar com o mundo que nos cerca. Ok? Bom, vamos avançar aí mais um pouco. Vamos ver lá. Uma outra coisa que é interessante a gente observar como jovem,
o jovem ele gosta de transparência e coerência. Então é importante que você seja transparente, que você combine as regras desde o começo e que você combine com ele. Você combine com ele. Então eu não posso mudar essa regra? Você pode mudar a regra quando você quiser, mas você tem que mudar essa regra também com ele. E nós não estamos muito acostumados, né, a sentar numa mesa e discutir como vamos fazer isso, como vamos fazer aquilo. Nós fomos, né, criados com, assim, entre aspas, eu mando e vocês obedecem. Então, quando a gente vai para o jovem com uma atitude dessa natureza, eu mando e você obedece, acontece o que nós podemos chamar de choque das gerações, certo? Vamos ver o que mais que a gente podia conversar aqui no tocante à geração Y. Uma outra coisa assim que a geração Y gosta, e que na verdade qualquer ser humano gosta, né? É a questão do reconhecimento, né? Do reconhecimento. A gente percebe que o jovem ele é uma criança, né? E ele vai crescendo dentro da igreja e de repente, quando ele chega numa certa idade, a gente costuma dizer que eles vão embora, que são ingratos, que são rebeldes. Não, eles vão observando a postura do adulto e na medida que eles vão crescendo, eles vão pensando, olha, eu não quero que tenham essa postura comigo, então eu não vou ficar aqui para ver a coisa acontecer. Então, a transparência é algo que nós precisamos praticar entre nós, né? Até porque essa é uma prática de ouro, né? É uma regra de ouro, até por conta da fé que nós professamos, a questão da integridade, a questão do reconhecimento, né? Porque o reconhecimento não é aquele, como é que eu vou falar para você? Não é aquele elogio, aquele tapinha nas costas, tá? O reconhecimento para o jovem é quando alguém senta com ele, olhando no olho dele e diz assim, olha, parabéns, você acertou nisso, mas pode melhorar naquilo. Ou, olha, não vou te dar os parabéns porque precisamos melhorar aqui, ali, lá e acolá. Esse tipo de avaliação é difícil para nós. Então nós também precisamos fazer esse tipo de avaliação. Precisamos sentar com o jovem, com qualquer pessoa e colocá-la, né? Eu costumo brincar aqui com o meu pessoal, falar, colocar no trilho do crescimento, né? Fazer a pessoa parar, refletir nas suas ações, pensar um pouquinho naquilo que ela tá fazendo, até porque a própria palavra de Deus diz para nós que existem fases no desenvolvimento. Se existem fases no desenvolvimento humano, como nós sabemos, né? Existe o feto, e aí existe o tempo de maturação, nasce o bebê, existe a primeira infância, do 0 aos 7 anos, depois existe uma outra fase, vem a adolescência, a vida adulta, e a própria palavra de Deus nos mostra isso. Paulo, orientando a igreja de Coríntios, ele traz uma ilustração muito interessante em 1 Coríntios 3, 6, né? Ele coloca assim, conversando, falando um pouco a respeito das divisões que podem, né, ocorrer na igreja. Ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Então, na verdade, eu e você somos os Apolos do século 21. Nós é que temos que fazer crescer. Os líderes da igreja estão aqui nas nossas mãos. Isso não são apenas líderes da igreja. Nós não estamos trabalhando com jovens só para que eles possam liderar na igreja. Não, nós estamos trabalhando com crianças,
jovens, juniores, adolescentes. Para quê? Para que eles possam liderar em qualquer área da nossa sociedade. Porque nós precisamos de cristãos para levar a palavra de Deus em todas as áreas da sociedade. Nós precisamos de médicos cristãos, de advogados cristãos, de engenheiros cristãos, de biólogos marinhos cristãos, de engenheiros em nanotecnologia cristãos. Nós precisamos de web designer cristãos, nós precisamos de designers de moda cristãos, nós precisamos de jornalistas cristãos, precisamos de locutores cristãos, precisamos de cantores, cristãos, precisamos de artistas cristãos, enfim. O cristão, ele tem que estar em todas as partes. E somos nós que temos, junto com toda a membresia da igreja, junto com a família dessa pessoa que nos é confiada, dar para ela os nutrientes necessários para que ela possa crescer madura, para que ela possa crescer e, quando for requerido dela, apresentar para o Senhor frutos suculentos, frutos maduros, frutos com uma boa aparência. Eu acho que você deve se lembrar da figueira, da parábola da figueira.